falar agora sobre os brasileiros. Nós não tivemos um representante da Classic Physique no Mister Olímpia, mas nós temos grandes atletas da categoria Classic Physique nascendo aí. Conversando inclusive com o Terry, que ele disse que uma das categorias que ele mais acredita no Brasil é a Classic Physique, que possa vir a ser o primeiro Mister Olímpia antes da categoria Men's Physique. Vamos falar um pouco sobre o Kaique, que na sua estreia do Mister Olímpia, ele foi o 6º colocado. O que você acredita hoje no Kaique nesse ano 2020, Júlio? Assistindo o Kaique treinando, é óbvio que não tem como torcer pela pessoa e pelo atleta que ele é. E analisando friamente, vendo bem os concorrentes e conversando muito bem com o Kaique, ele almeja subir uma colocação. Ele quer ficar em 5º lugar esse ano, mas o Kaique é um cara que ele é muito centrado, muito pé no chão, e ele tem um plano convicto para estar chegando ao título de Mister Olímpia em 3 anos no máximo. E levando essa estratégia que ele está já fazendo, eu acredito sim que ele vai conseguir ficar em 5º lugar, mas assim, eu vou ser um pouco otimista demais. Eu acho que ele tem condição de derrotar até o 4º lugar, mas assim, vamos contar com que o Kaique fique em 5º lugar esse ano, e no ano que vem ele já tem a condição de integrar o top 3 no Olímpia. Eu também tenho a mesma opinião que você. A meta do Kaique é o top 5, mas eu acho que ele vai ralar com o cara do top 4. Exato. E isso para o seu 2º Olímpia é algo surreal. Ele é um jovem ainda. Surreal. Hoje para o Kaique eu vejo 2 barreiras só. O atual campeão, que é o Edmunds, e o André Ferguson. Para mim, daí para trás, o Kaique pode vencer qualquer um. Esses 2 caras são excepcionais. Entendeu? Excepcionais. Um não tem tanta linha, tem mais tamanho, que é o campeão. E o Lucky Libra, que é o maior campeão Men's Physique de todos os tempos. Perfeito, né? Também, né? Perfeito. O shape do cara é perfeito. Mas o top 5 do Olímpia Men's Physique hoje é muito difícil. Eu acredito que, como hoje o Kaique, eu acredito que ele está com um apoio melhor, está com mais recurso, né? Está com a Max Titânio agora. Então eu acredito, eu nem vi que ele estava aí, eu acredito que ele tem condições de agora com esse apoio chegar dentro dos 3. Eu acredito e vou torcer para isso. Certeza disso. Concorda, Júlio? Com certeza. E vi o menino treinando e fiquei impressionado. Treina como bodybuilder. De verdade. De verdade. Uma qualidade assim absurda, né? Um volume, estética, pele muito boa. Uma mente então, não tenho dúvida que vai fazer um show muito bom. Eu convivi e trabalhei com muitos atletas jovens ao longo desse período, gerenciando eles, trabalhando em parceria. Ele me impressionou com a sua mentalidade. Ele nunca demonstra fraqueza, nunca demonstra insegurança, nunca se faz de fragilizado, nunca se desestabiliza, e ele tem plena convicção da onde ele quer chegar, aonde ele está atualmente e o que ele precisa fazer para chegar lá. Isso é impressionante. Junto com isso, nós temos também, pela primeira vez desde a década de 80, um representante na categoria Open, que é o Rafael Brandão, e a galera inteira do Brasil, todos nós aí estamos torcendo. Você vê o Rafael Brandão, Júlio, ganhando a sua vaga no Olímpia pela estética e condicionamento físico? Você que acompanhou a Europa Pro? Cara, trazer toda a estética de volta para o nosso esporte vem sendo um papel da federação. Eles vêm batalhando muito, e quem assegurou isso foi o Shaw Holden derrotando o Phil Heath, que tinha apenas o abdômen como ponto fraco. Então, realmente, o Phil Heath perdeu o Mister Olímpia na linha de cintura, e isso deve doer demais para ele. Eu tava lá assistindo, eu vi na cara dele, ele ficou inconformado. Eu, mesmo assistindo o campeonato, sinceramente, mesmo com o abdômen, eu não conseguia dar o título pro Shaw Holden. Entendeu? Eu achei... Tamanha falta de dorsais, tamanha falta de tamanho, que ele não tinha tamanho para enfrentar, e muito menos braço para enfrentar o Felipe. Então, assim, ele perdia no tronco e ganhava no abdômen, porém ganhou o evento. Levando em consideração o que a federação está pedindo. Ela está pedindo um físico mais estético, um físico mais polido. E o Rafael, ele tem toda essa estética, toda essa classe que se tinha em meados de 90. Ele é muito
equiparado aos atletas que eram mais simétricos, né? Eu vi muitas pessoas comparando ele a Bobby Parrish. Então, assim, se você levar tudo isso em consideração, a gente está muito bem representado esse ano no Olímpia, mas todos nós sabemos que o problema do Rafael ainda será volume por alguns anos. Há uma jornada para se trilhar. Para ele conseguir esse volume vai bastante tempo. O que é legal é que todo o processo do Rafael já aconteceu desde que eu entrei na Max Titanium, que foi aquela ideia de formar novos atletas e trazer eles para um cenário profissional com chance e maturidade suficiente para ter sucesso. Isso foi feito na Max Titanium. Então, aquela sementinha que foi colocada por um cara chamado Raoni, que era o proprietário da loja que o Rafael trabalhava, que foi o primeiro cara que o patrocinou, foi necessário para que ele mandasse o Rafael até mim, eu desenvolvesse o trabalho como preparador, o treinador dele, que é o Vitor Capial, e ele desenvolvessem esse trabalho na cidade deles para formar o Rafael campeão, primeiro amador e depois profissional junto ao Patrick. Então, para as pessoas que me perguntam, não, galera, eu não formei o Rafael profissional. Quem formou o Rafael profissional foi o Patrick Tour. Eu apenas o acompanhei na competição. Posterior a isso, o Rafael passou a trilhar seu planejamento a outra empresa, junto com outro treinador, até os dias de hoje, e até trazer essa grande alegria para o Brasil. Show. E o Tinho? Então, eu acredito que, na minha opinião, o que falta no Rafael são as costas. Com aquele mesmo volume, se ele tivesse uma dorsal pelo menos um pouco mais compatível, eu acredito que ele se daria muito bem para entrar dentro do top 8 até do Olímpia. Mas ele é muito bom de frente, de lado ele consegue, né, bater, assim, ficar frente a frente com os caras assim, consegue confrontar, mas quando vira de costas é muito inferior. Então, e o Olímpia, pelo menos eu observo uma diferença gigantesca no julgamento de um campeonato para o Olímpia. Então, no Olímpia isso vai pesar bastante. Para mim, na minha opinião, quem ganha o Mr. Olímpia é o dorsal. Dorsal, o Mr. Olímpia sempre foi assim. Mas, como o Júlio mesmo disse, podemos de repente esperar algo muito melhor para nós no Brasil através do Rafael Brandão, levando o exemplo do que aconteceu entre Shawn Rhoden e Phil Heath. E isso pode fazer com que ele conquiste alguns andares acima aí na competição e quem sabe de repente conquistar e entrar na linha do Eu top fiz 8. algumas análises, não vou falar um pouco mais aprofundada do que vocês fez, mas eu peguei Phil Heath 2000, que eu notei à primeira vista. Eu notei que as costas dele, a dorsal dele deu uma encurtada. Então eu peguei várias fotos e fiz várias comparações e o Phil Heath, ele realmente não foi só o abdômen, ele deu uma encurtada nas costas. Então aí aquilo meio que aumentou a linha de cintura. Então, ou seja, o Phil ele acabou também perdendo um pouco por conta da dorsal. Depois você deu uma analisada, Júlio, também? Você deu uma analisada? É que é difícil falar que ele perde na dorsal quando ele faz um duplo bíceps de costa, né? É muito Fica até engraçado, a dorsal do Rhoden encurtada, pouco detalhada, versus uma dorsal que cai lá embaixo nos paravertebrais, extremamente espessa. Um palmo de grossura. Palmo de grossura, difícil falar que ele vai perder na dorsal. Se você for comparar a dorsal até com o Jay, o Phil vai ganhar, até com o Jay 2009. Eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer na expansão dos dorsais da linha de frente. No duplo bíceps, de costas. Você acha que ele perdeu por Não. Ele perdeu para ele mesmo nesse sentido. Você vai pegar... Você quis dizer que ele regrediu. Isso. O duplo bíceps de 2007 de costas e pega a foto do duplo bíceps de 2018 e dê uma olhada. Não era o melhor físico do Aí Phil. você vai ver que ele deu uma É realmente o pior físico dele. Verdade, era o pior físico dele. E o Olímpia é assim, você tá bem, mas você mostrou um pouco menos, o outro vai entrar na frente. E pra você ter uma ideia, o pior físico do Phil é vice no Olímpia. Muita gente fala. Vice contestado. Contestado, isso aí. Você pega o Ronnie Coleman 2006, o cara é um absurdo ainda. Mas ele deixou de ser o mesmo Coleman. É a mesma situação aí o Jay ser agora. Mordeu. Mas se você for ver lado a lado, se você mostrar para qualquer uma pessoa que não viu o Coleman em 2005, ele vai falar, não, o negócio aqui está melhor. Né? Só que o Coleman deixou de ser o mesmo Coleman. E o Olímpia é muito isso. Deixa eu olhar. Bom, eu acredito assim que para esse ano ainda vai ficar um pouco salgado.
vai ficar um pouco difícil, porque eu tenho uma visão da seguinte maneira. Eu vejo 2 atletas, um de frente e um de costas. Ele é uma pessoa de frente e quando vira é uma outra pessoa. Você está falando de quem? Do Rafael, sim, né? Então eu acredito que esse trabalho vai precisar mais de um ano e meio, 2 anos para se maturar e ele ficar extremamente competitivo por igual, tanto nas 2 extremidades. Temos que lembrar que se você falar em 2 anos, nós estamos falando de 27 para 29, isso é uma condição de tempo surreal. Ele ainda é extremamente jovem. Com certeza. The Gift, Phil Heath foi campeão do Mr. Olympia aos 32. Né? Por isso que eu falo assim, trazer uma responsabilidade desnecessária num momento como esse não é uma estratégia muito inteligente. E pode frustrar. Exatamente. Então, tipo, é recente, é uma estreia. É como se fosse assim, é um estreante. Entende? Porque ali ninguém vai estar estreando quase ali dentro. Então, qualquer tipo de colocação que for pega, vai ser uma coisa fora do comum. Só de subir, né? Mérito, parabéns. Até porque se você for olhar no passado, o Luiz Otávio ficou em 21º. E aí? Não vai nem ter 21 atletas esse ano. Então, ou seja, se ele Caramba, ficar quantos atletas tinha naquela época? Muitos. Se o Rafael ficasse em último esse ano, ele já estaria na frente do Shaw Holden, do nosso brasileiro, isso. do Luiz Otávio, que no ano que foi, 1988, ficou em Naquela época era um 21º. negócio fora do comum. Até citei outros atletas, tipo Night of the Champion de 2003, que tinha 1,43. Não, mas aí se você for Imagina. olhar bem, é a mesma história. O nosso primeiro brasileiro que foi lá, ele só foi porque ele tinha um pai empresário por trás que bancou a operação para ele ficar lá fora treinando com eles. Exato. Com a entrada da tecnologia, isso já foi possível ser feito dentro do Brasil. São responsáveis por estar fazendo esse investimento e a internet trouxe a possibilidade de você estar mais próximo de treinadores muito bons para poder trazer essa tecnologia dietética em treinamento e fazer com que os atletas brasileiros, eu e você fomos desbravadores. Exato, isso aí. Pro esporte estar no nível bom que tá ressaltar hoje. isso, que as pessoas não sabem não, viu? Acho que o pessoal não tem essa noção não. Pode ressaltar, a gente está aqui inclusive para isso. Nós estamos falando com 2 desbravadores, literalmente os 2 primeiros atletas que foram convidados a conviver entre os atletas profissionais americanos, em passar um período lá e entender a cultura do fisiculturismo que estava já arraigada naquela época entre os atletas americanos. Se você curtiu esse bate-papo, se você teve paciência de assistir esse bate-papo inteiro, você aprendeu muito sobre a história, entendeu muito sobre o que é o esporte, de onde ele vem, e você vai melhorar, vai elevar um pouco a sua cultura. Você vai ficar um pouco mais crítico, um pouco menos fanático e um pouco mais analítico, como se você tivesse um pouco mais de expertise para poder julgar o esporte. Isso é legal, porque aí a gente consegue elevar o esporte para um outro patamar. Não que não devamos ser torcedores, devemos ser sim, mas melhor do que torcedores é entender o esporte e saber avaliar. Poxa, esse cara não estava bem nesse aspecto, esse cara está bem nisso. Nosso brasileiro tem que melhorar nisso aqui. Nosso brasileiro já está bom nisso aqui. Isso é bem legal. Isso é pular para um outro patamar do esporte. Julião, como sempre, mestre, obrigado. Iltinho, obrigado. Jorlan, representante do Old School, muito obrigado. Isso aí, pessoal, tamo juntos sempre.